Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso workshop, né, do Senac pós-graduação, que é justamente o Invista, Cuide Bem do Seu Dinheiro. Espero que todos estejam aí vendo e nos ouvindo bem. Nós vamos hoje, na realidade, esse workshop é um workshop aí de 3 dias, e eu vou colocar aqui o professor Roberto, que é o coordenador, para dar início aí, que é justamente o nosso coordenador aí da Senac pós-graduação e graduação. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao segundo dia do workshop de Cuide Bem do Seu Dinheiro, né? Hoje, segundo dia, estaremos falando sobre renda fixa com o Valdomiro Benjamin Júnior, que é coordenador também do curso de Controladoria e Finanças da Francisco Matarazzo, e o professor Werther Braga Júnior, né, que apresentou logo no início, né, com o perfil do investidor, né. Esse evento é patrocinado pela pós-graduação, tá? A pós-graduação tanto de Controladoria e Finanças como Finanças Corporativas, né? As inscrições estão abertas, né? Então, aos interessados, né, entrem lá no site do Senac, né, façam um tour, conheça lá os cursos oferecidos, nós temos a política de descontos, né, toda a estrutura do curso que vocês possam escolher, né, então verifiquem, analisem, avaliem, né, que for interessante. Bom, dando continuidade aí, né, nós estamos fazendo esse workshop com o objetivo justamente, né, de mostrar, né, o que finanças é importante. Ontem, o professor Augusto, que também faz parte do corpo docente do Senac, né, ele mostrou finanças comportamentais, né, então, a primeira coisa que qualquer pessoa, qualquer indivíduo que necessita de fazer investimento, ou tenha, né, um objetivo, ele tem que fazer um planejamento, né, e para isso ele tem que fazer suas metas, alcançar essas metas e atingir essas metas precisa de sacrifícios, né. A mesma coisa o comportamento para atingir esses objetivos. Ele até deu o exemplo do panetone, né, então a ideia é quando se for ao supermercado, né, faça uma alimentação antes para você não ser impulsionado em comprar bastante coisa de alimentos no supermercado. Então, isso faz parte de finanças, até mesmo do comportamento, né, do consumidor. E hoje, né, com o professor Braga falando sobre o perfil do investidor, né, então, logicamente, tem um perfil mais arrojado, conservador, né, então, o moderado, né, então isso vai entrar nesse assunto, e o professor Valdomiro entrando aí com renda fixa, né, os investimentos hoje em renda fixa. Lembrando que hoje, né, o mercado financeiro, né, nós estamos com uma taxa básica de juros, né, em 2% ao ano, uma inflação em nível crescente, né, então isso acaba fazendo com que os investidores acabam procurando novas modalidades, até mesmo riscos diferentes para alcançar novas rentabilidades. Bom, desejo a todos um bom evento, tá? E ficamos à disposição. Tá? Braga, pode ficar à vontade, o professor Braga falará com vocês aí sobre o perfil do investidor. Obrigado. Perfeito. Estou só carregando aqui a nossa apresentação para que a gente inicie aí os nossos trabalhos.
Só um minutinho. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa, né? É um bate-papo, só que via o chat, né, na realidade. Ontem, então, até como o professor Roberto colocou, nós vimos a parte de finanças comportamentais com o professor Augusto. Hoje, né, temos aí, né, a parte de educação financeira e perfil do investidor e rendimentos fixos, e amanhã teremos aí a parte dos rendimentos variáveis. Só falando um pouquinho, que eu dei início, eu não cheguei a me apresentar, né, mas para quem não me conhece, eu sou docente no SENAC, nos cursos de pós-graduação e graduação. E estou justamente aqui, né, me coube aí a parte de educação financeira e perfil do investidor, que é um assunto, né, educação financeira, um assunto que a gente que é recente na realidade, né? É uma coisa que veio aí ao longo dos últimos anos. Na realidade, quando a gente fala de educação financeira, é um assunto de 10 anos aí, que foi instituído, né, inclusive por um decreto governamental, né, no ano de 2010. Ele instituiu, né, que as escolas, né, deveriam, ensino fundamental, ensino médio, deveriam ter uma instrução de educação financeira, diferente do que a gente via há algum tempo atrás, né, pessoal, que a gente não tinha, né, essa preocupação, quer dizer, não foi só uma preocupação quer dizer, do governo, quer dizer, das entidades, dos bancos, né, que as pessoas tenham conhecimento, né, a respeito de como tratar o dinheiro. Resumindo, né, a educação financeira é como você lida com o dinheiro que você tem. Né? Aqui estou falando de uma coisa pessoal. Lógico que a gente cuida do dinheiro próprio e muitas vezes onde a gente trabalha, a gente cuida do dinheiro da empresa, né? Então, tem uma responsabilidade até muitas vezes maior. O que às vezes a gente acaba tomando ações na empresa e que não toma na vida pessoal, né? Então, é aquela coisa, né, que a gente fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E no fim, então é com esse objetivo que a gente está aqui para falar um pouquinho. A gente não vou me alongar muito, mas eu vou procurar aí passar para vocês, né, essa ideia aí de educação financeira e depois o perfil do investidor. Somente, Braga, tenta melhorar o som, tá? Sim. Acho que está um pouquinho com eco, não sei o que acontece aí. Verifica se não está com alguma coisa. Ah, sim. Vamos ver se eu melhoro aqui o nosso som. Só um minutinho. Quando a coisa é assim, ao vivo, né, a gente tem que... Ele está dando um pouquinho de eco, fica meio truncado, vê se não é. Vamos lá. Um pouquinho melhor. Está um pouco melhor, Roberto? Melhorou. Melhorou? Não, ainda está um pouquinho, acho que não dá. Continua ainda com um pouquinho de eco? Já melhorou, está melhor, melhorou. Ah, ok. Então, só para a gente
Então, quando a gente tem uma definição, né? É um pouco longo aqui o texto, mas eu quis colocar esse texto aqui de educação financeira, que é justamente foi escrito, né, pela OCDE aqui. Vocês veem aqui no final do texto, OCDE 2005. OCDE é a Organização de Desenvolvimento Econômico, né, que participam aqueles países, né, para promover o desenvolvimento econômico e social dos países, né. Tem ao todo aí um total de 30 e poucos países que participam da OCDE. O Brasil não participa, ele tem parcerias só, né? Então, aí foi determinado, né, e isso, inclusive, a gente vê em outros lugares, mas no site, né, da própria OCDE ou da ENEF, que fala que a educação financeira ela é um processo, né, no qual os indivíduos e as sociedades elas melhoram a sua compreensão, né, o seu entendimento em relação aos conceitos e produtos financeiros, né? E com isso, né, de maneira que com essa informação, com essa formação e orientação, elas possam desenvolver valores e as competências necessárias justamente para estarem mais conscientes, né, das oportunidades e riscos. Quer dizer, eu falo de educação financeira, é como se eu estivesse fazendo o curso de alguma coisa. Se eu estou fazendo um curso de controladoria e finanças, eu estou obtendo conhecimento sobre controladoria e finanças. Na educação financeira, eu vou obter conhecimentos, né, e competências, qual que seria a melhor forma de eu lidar, né, com recursos monetários, com dinheiro. Então, eu desenvolvo valores e competências para eu estar aí com mais conhecimento das oportunidades de riscos que estão envolvidos, né, nesse tratamento com dinheiro. Então, com isso eu consigo fazer o quê? Escolhas bem informadas, né, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar, né? Então, com isso, né, eu posso contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidas com o futuro. Então, estou falando, né, educação, é aquilo. Bom, se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar esse conhecimento. Vou dar um exemplo pessoal. Bom, eu estou na borda da piscina e eu não sei nadar, né? Então eu vou pular na piscina? Não. Eu antes tenho que aprender, né, a nadar para, né, depois pular na piscina e sair nadando. Então, eu tenho que ter uma educação esportiva, né? Eu tenho que ter uma educação para o esporte, no caso, para natação. Para a educação financeira, eu vou ter uma educação para saber como lidar com o meu recurso, com o meu dinheiro. Tá certo? Então, como eu disse para vocês, é uma coisa recente, a gente olha aqui essa figura e é justamente uma atividade escolar, né? Aqui no próprio Educação Financeira, nesse ENEF, nesse site, e é o portal mec.gov.br, que mostra a educação nas escolas, né? Então, fazendo, né, as atividades de venda, de compra, caixa, né? Como é que funciona isso aqui, mostrando essa figura. Então, com esse objetivo, né, de melhorar aí a formação financeira para a população brasileira, então foi aí implantado em 2010, né, essa educação financeira dentro do contexto escolar. E tinha como objetivos aí, né, explicar e simplificar o entendimento das atividades financeiras. E num longo prazo, né, num prazo mais longo, construir aí nas pessoas, né, de forma sadia, essa consciência
diferenciada quanto ao uso do dinheiro. Então, um pouquinho aí, né, de história de educação financeira, e aqui, né, quando aquela... Então, vocês vejam, tem 10 anos isso, né, não é uma coisa, é uma coisa recente, né. Seguindo aqui, olha, quando a gente fala educação financeira e perfil do investidor, olhando um pouquinho história mundial, né, pessoal, eu vejo aqui três épocas. Tem outras épocas, mas eu coloquei aqui talvez as mais importantes, né, e que eu gostaria de comentar bem rápido. A gente teve há 90 anos atrás, 92 anos agora, né, a gente teve a crise de 1929. E o que foi essa crise, né? Foi justamente uma crise na Bolsa de Nova York, né? No mercado de Nova York, na Bolsa de Nova York, que houve aí uma quebra, né, da Bolsa. Os papéis estavam supervalorizados, né? Então vocês veem até aqui, né, do lado aí dos 90 anos de crise, Wall Street Crash, que foi justamente quando teve, né, essa ruptura, né, da Bolsa. E muita gente estava investindo, né? Então, muita gente perdeu tudo, perdeu, né, todos os seus recursos, né? Depois, a gente tem mais recentemente essa crise aqui de 2008, né? Tem 12 anos, 13 anos, que foi justamente quando houve a crise lá no mercado americano e que acabou se alastrando aí para os outros países, né? A gente pode falar que até antes da crise de 2008, a gente teve aqui no Brasil, né, em 1990, que a gente teve aquele plano, o plano Collor, né, quando o presidente Collor assumiu, que houve aquela mudança, né, que foi implementada logo quando ele assumiu. Eu não está aqui colocado, mas eu estou só fazendo uma menção, né? E agora a gente vivendo esse período aí, né, de pandemia, e esse gráfico aqui com as previsões aí para 2020 do PIB dos países, né? Então a gente vê que grande parte dos países estão aqui com as barras, né, negativas, e só China e Índia com um crescimento, e um crescimento pequeno, inclusive, né? Então, a gente tem isso. Isso é com o objetivo de mostrar o seguinte: quando a gente tem educação financeira, a gente tem maior conhecimento e a gente tem a possibilidade de fazer escolhas e não ir, né, num caminho em que todos vão. Esse é o grande problema, né? Porque às vezes as pessoas acabam, né, formando grupos e tomando ações sem ter conhecimento, porque o amigo está fazendo, o chefe está fazendo, o pai está fazendo, né? Então, no fim, leva uma grande quantidade de pessoas na mesma direção, e quando acontece problema, é um problema muito maior. Então, se você tem educação financeira e se você tem esse conhecimento, você acaba analisando de melhor forma. Então, você fala, não, pera, mas não é bem por aqui que eu devo seguir. Não é porque o meu amigo está investindo na bolsa que eu devo investir, né? Eu tenho que levar outras coisas em consideração. Ah, não, mas agora é um bom momento para investir em bolsa, né? E às vezes você não tem conhecimento e você acaba indo para a bolsa investindo em bolsa. É a história que eu falei de você pular na piscina sem saber nadar, né? Você vai pular na piscina sem saber nadar, você se afoga, né? Então, para você investir, para você cuidar do seu dinheiro e fazer com que ele cresça, você tem que ter essa educação financeira, tá certo? Então, mostrando aí um pouquinho da história, né, como educação ajuda a gente a, né,
ter ações mais corretas, né? Então, ontem o professor que fez a apresentação, ele falou aí em finanças corporativas, né? Falou em finanças corporativas. E quando ele falou de finanças corporativas, ele estava falando... Finanças comportamentais. Perdão, finanças comportamentais. É bom a gente sempre ter alguém aqui junto com a gente que, né, corrige a gente. Mas ele falou das finanças comportamentais. E as finanças comportamentais, ela tem uma coisa que é o nosso lado passional. A gente toma ações, né, baseados, né, na emoção, tá certo? Enquanto que, se eu falo na educação financeira, né, eu levo em conta o meu lado racional. Então, eu vou levar em consideração, né, a minha razão. Né? Quem quer vender produtos e serviços sempre procuram, né, estimular esse nosso lado emocional, né? E existem pesquisas, né, que grande parte, acima de 50%, acabam comprando serviços, comprando produtos, levando em consideração o lado emocional e não o lado racional. Né? Será que eu preciso mesmo adquirir determinado produto? Será que eu preciso trocar de carro? Lógico que eu gosto de um carro novo, mas há essa necessidade, né, de eu fazer isso em determinado momento. Então, eu tenho que ser racional, eu tenho que levar em consideração a razão. Para isso que eu tenho educação financeira. Se eu for olhar o meu lado emocional, eu acabo tomando, né, ação pelo meu lado emocional e vou adquirir, trocar de carro, vou comprar um novo celular, vou comprar uma nova televisão, vou comprar uma nova geladeira, né? E é bom, muitas vezes, a gente até fazer a própria comparação, né? Quando eu uso a razão. Eu falei de um celular top, né? Um celular assim com bastante recursos, né? Ele tem aí um valor, aí, vamos dizer, de R$3.000, R$4.000, até mais. Né? Muito bem. Agora, quando eu faço a comparação, bom, um celular custa isso. Qual é o custo de uma geladeira, de uma boa geladeira? É em torno de R$3.000, R$4.000, não é? Veja, custo-benefício, né? A geladeira tem uma vida mais longa, né? Vai me trazer muito benefício. Será que o celular me traz todo esse benefício? Então, a gente também tem que fazer essas comparações, né? Não olhar só o produto, o serviço, né, pelo seu valor. Vamos tentar comparar com outras, né, com outras coisas. Aí a gente fala, puxa vida, né, acho que o Braga tem razão no que ele está falando, né? Porque qual é o benefício? Lógico, é o que eu falei, eu gosto de ter um carro novo, eu gosto de ter um celular novo, com mais recursos, mas o carro mais antigo, ele cumpre a sua função de te levar do ponto A para o ponto B? Cumpre. Né? Ele está te atendendo? Está atendendo. Né? Então, há necessidade da troca? Talvez não. Né? O celular, por que é lançado novas versões de tempos em tempos e cada vez agora mais rápido? Para estimular as pessoas, né, a querer ter um celular com mais recursos, mais novo, né, e trocar aquele celular antigo. Então, é o lado justamente passional, é o lado da emoção.
tá certo? É isso. Quando a gente trata da educação financeira, né, a gente tem que observar aí 4 princípios básicos da área de administração. Nem todos são administradores, né? Então, mas isso está bem ligado à parte da educação financeira, né? Em primeiro lugar, né, a gente tem que olhar esses 4 princípios, que é justamente a planejamento, organização, direção e controle. Quando você vai cuidar do seu dinheiro, né, primeiro você vai fazer um planejamento, né? Ontem o professor Aguinaldo disse, visão de futuro. Quando você planeja, é o que você quer, né, que esteja acontecendo no futuro, e para que isso aconteça, você precisa tomar decisões presentes, né? Então, você está planejando, você tem que planejar o seu lado pessoal e o seu lado profissional, né? Você planeja a sua vida pessoal, então eu quero fazer outros cursos, eu quero me especializar, eu quero fazer uma pós-graduação, né? Estou vendo o meu lado pessoal, que acaba impactando o seu lado profissional. Hoje eu tenho uma determinada posição, eu daqui a 5 anos, 10 anos, quero estar numa posição melhor, num cargo melhor, com um rendimento maior. É isso que a gente busca, né? Eu acho que é do ser humano isso, né? Você querer melhorar, querer, né, ter uma melhora, seja do lado pessoal e profissional. Então, você tem que fazer o planejamento. Quando você vai sair de férias, você não planeja as suas férias? Planeja. Eu vou planejar as férias. Para onde quanto de recursos eu tenho disponível, recursos monetários, né? Que é isso que vai te permitir. Para onde eu vou, né? Que lugar que eu vou, quanto eu vou ter de gastos, de despesas, né? Quanto eu vou gastar aonde eu vou estar, quanto tempo eu vou ficar, não é isso? Você está planejando as férias. Da mesma forma, quando você está planejando, né, trabalhar com seu dinheiro, né, você vai ter que fazer isso. Bom, como é que eu vejo, né, as minhas finanças daqui a 5, 10 anos? Né? O quanto eu quero ter investido, guardado, poupado, tá certo? Então você está planejando. Planejar é fundamental, né? Uma vez que você planejou, você tem que ter organização, né? Você não pode deixar as coisas, né? Você tem que organizar as finanças, né? Você tem que ver quais são os seus gastos, as suas despesas. Você é solteiro, você é casado, você né, mora sozinho, mora junto com alguém, divide as despesas, você vai organizar as finanças, vai organizar a sua vida e vai organizar a sua carreira. Então, você vai escrever, né? Eu acho que é importante isso. Hoje em dia, a gente pode ou escrever, ou anota no celular, ou anota no computador, né? A gente tem que escrever, porque escrevendo a gente não esquece. E a gente vai seguindo aquele roteiro que a gente fez, né? A gente planejou e a gente está se organizando, tá certo? Depois disso, você vai ter que agir, né? Você planejou, se organizou e você vai ter que tomar decisões, né? Você vai ter que pôr em prática aquilo que você planejou, né? Então eu vou guardar parte do que eu ganho, eu vou investir num negócio próprio, né? Quais são as ações que você vai tomar, né, com relação aos recursos disponíveis, tá certo? E, uma vez isso, você tem que manter o controle, né? Tanto que a gente fala, bom, se eu gastar mais do que eu recebo, eu vou ter um problema, né? Tá certo?
às vezes as pessoas, né, e aqui está bem claro, às vezes você pode comparar, uma pessoa ganha R$3.000 e guarda R$300, está guardando lá 10% do seu ganho. Uma outra pessoa ganha R$10.000 e gasta R$12.000. Então, vejam, aquela pessoa que ganha mais, né, que tem um rendimento melhor, acaba tendo menos, né, recursos guardados do que a pessoa que ganha menos. Aí você fala, bom, então quem é, né, quem que está conseguindo atingir os objetivos? É o que está, né, ganhando R$3.000 e guardando um dinheiro, tá certo? Então, isso é relativo, né? Às vezes, até a pessoa que ganha mais, né? E com isso ter mais recursos ou ser mais feliz, não significa isso, né? É isso que a gente tem que levar em consideração. Então, é muito importante aqui, né, essa parte do manter o controle. Eu vou dar um exemplo assim bem rápido, mas que eu costumo fazer, e eu acho que as pessoas poderiam fazer, é os gastos diários que a gente tem. Agora a gente tem ficado, depende, né, da atividade, às vezes mais em casa, né, mas quando a gente está na rua, né, então a gente para tomar um café, a gente para na banca, compra um chiclete, a gente né, compra uma revista, compra um livro, tá certo? Anotem os gastos, todos os gastos, até esses gastos pequenos, e você vê qual é o gasto que você vai ter no final do mês. Se você considerar um café por dia a mais, não estou dizendo para você não tomar o café, você pode tomar o café, mas esse café a mais, se você quiser tomar, que custa R$4, em 30 dias, significa R$120, né, que você poderia estar economizando. Eu estou falando em R$120, né, no mês, eu estou falando de R$1.500 num ano. E é um café. Percebem? É um café. Então, por isso que a gente tem que, né, ter esse controle. Né? Anota, né, as despesas e com isso você consegue ver, né, muitas vezes, puxa, mas aonde foi o meu dinheiro? Né? A gente tem, né? Como é que eu gastei? Por onde ele foi? Então, eu acho que é uma maneira também, né? Essa parte do controle. Né? Então, na educação financeira, a gente tem aqui 3 passos, pessoal. A gente tem que ganhar os recursos, a gente tem que economizar e a gente tem que investir. Né? Então, ganhe, economiza e invista, de acordo com o objetivo que você tem. É dessa maneira que você vai conseguir aí, né, fazer um determinado patrimônio. Independente se é o salário de 3 ou o salário de 10, isso vale tanto para o de 3 quanto do de 10. Né? Você tem que ganhar, economizar e investir de acordo com os seus recursos atuais. Não é porque você não tem grande quantidade de recursos que você vai por causa disso, você não vai economizar. Né? Às vezes é mais difícil, sem dúvida, né? Mas procurar fazer isso, né? Procurar ter este hábito. E esse invista, eu não estou dizendo que eu vou investir, vou comprar produtos financeiros. Não, você vai investir em educação, né? Na sua educação, na educação dos seus filhos. Você vai investir num negócio, né? Porque a gente fala, então quer dizer que só quem investe em recursos financeiros é que fica rico? Não, muito pelo contrário. Você tem que trabalhar muito, você tem que ganhar, economizar, e vocês vejam que os grandes milionários, né, eles às vezes têm participação não em uma empresa, em várias empresas, porque acabam investindo em outras empresas. Investem em produtos financeiros? Também investem, mas não é só em produtos financeiros, tá certo? Aqui é um invista de modo mais genérico, né? Tá certo?
Vamos lá. Seguindo aqui. Então, quando a gente vai investir, quando a gente vai planejar, a gente tem que analisar o seguinte: quais são os desejos que eu tenho, os projetos e os meus sonhos. Eu tenho projetos para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Daqui a 10 anos eu quero tá tendo uma casa própria, eu tenho um sonho de um empreendimento, eu tenho um sonho de uma viagem, Então eu vou guardar recursos, porque o ideal é a gente guardar os recursos para poder desfrutar depois. E o que a gente normalmente faz é a gente tomar dívidas, usar o cartão para ter a necessidade, ela preenchida naquele momento. Enquanto eu posso, muitos dos meus projetos e sonhos, eu posso postergar, Eu posso antes fazer uma poupança para depois usufruir desses recursos que eu vou ter. Tá certo? Então é isso. Com relação à educação financeira, é isso que eu queria colocar. A gente vai ter 10, 15 minutinhos aí depois dessa minha apresentação para a gente tirar dúvidas, responder dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou continuar aqui e agora falar um pouquinho, Falei da educação financeira, falar aqui do perfil do investidor, Porque de acordo com o meu conhecimento, qual é o perfil que eu tenho, na hora que eu tiver que usar os recursos que eu guardei? Qual é a forma que eu vou tratar disso? Então, quando a gente fala de perfil do investidor, eu pergunto aqui, qual é o seu perfil? Qual é o perfil que você tem? Você tem um perfil conservador, você tem um perfil moderado, ou você tem um perfil agressivo ou arrojado? A gente tem que a gente tem que ter consciência, do perfil que a gente tem, porque é com base nele que a gente vai estar tratando dos recursos. E esse perfil, pessoal, esse perfil ele está associado ao risco que você quer correr, tá certo? Então, conservador. O perfil conservador é aquele perfil que está buscando mais segurança e mais liquidez. Quer dizer, é aquela pessoa, que ela não quer ter grandes sobressaltos aí nos seus investimentos. Ela busca mais a segurança e a liquidez. Liquidez significa o quê? Ter os recursos disponíveis no curto prazo. Então é aquela história. Bom, eu falei para vocês lá atrás da educação financeira, e eu falei, bom, se eu não sei nadar, eu não pulo na piscina. Na hora que eu sei nadar, eu vou pular na piscina. Só que eu vou ficar numa parte mais rasa da piscina. Então eu vou ser mais conservador, porque eu não sei nadar tão bem. Tá certo? Então eu não quero correr tanto risco, porque eu sei que eu não tenho habilidade, eu não tenho competência, então eu vou ficar na parte mais rasa. Se eu tiver um perfil mais moderado, bom, então eu posso ir um pouco mais pro fundo, Conservador eu fico só onde dá pé. No moderado, eu já posso ir para uma parte que não dá pé, eu consigo nadar bem, Então está associado ao risco. Você sabe nadar, então você vai nadar, não tem problema nenhum. Mas não, eu sou agressivo ou arrojado. Tá bom, então eu vou pular do trampolim de 10 metros. Eu não pulo, e eu sei nadar. Estou dando o meu exemplo. Eu sei nadar, mas eu quero correr esse risco.
de subir no trampolim de 10 metros e pular do trampolim? Não, né? Não sei vocês, né? Mas será que todos têm, né, o mesmo apetite, né, de olhar a piscina e já subir no trampolim de 10 metros? Né? É bem por aí, né? Você tem que conhecer aí, né, o seu perfil, né, para poder trabalhar com, né, o seu dinheiro, tá certo? Aqui no agressivo ou arrojado, tem muitos lugares que a gente vê que eles dividem aqui, né, o agressivo e arrojado. Eu coloco no mesmo nível, tanto ser agressivo ou arrojado. Eu posso dizer que são similares aqui, né? Então, são os 3 perfis e você sempre tem que levar em consideração essa parte aqui do risco, tá certo? Então, aqui, olha, quanto maior, né, o meu risco, né, conservador, moderado, arrojado, maior vai ser o meu retorno. Se eu sou mais conservador, eu me contento com, né, rendimentos menores. Né? Se eu sou mais agressivo, eu quero, né, justamente ter maiores rendimentos, maior retorno, mas eu tenho perfil para isso. Então, é isso que a gente tem que considerar. Tá certo? E agora uma pergunta aqui, né? A gente está falando do perfil, né? E aí a gente tem vários sites que a gente pode entrar, né? Quando a gente abre uma conta numa corretora, normalmente a gente responde um questionário, né? Ou mesmo procurando na internet, né? Perfil do investidor, tem sites que a gente consegue fazer um questionário e ele te dá qual é o seu perfil. Agora, uma pergunta, né? Esse perfil é fixo? Quer dizer que se eu sou conservador, eu sempre vou ser conservador? Se eu sou moderado, eu sempre vou ter um perfil moderado? A resposta é não. Né? Por quê? Porque esse perfil ele pode mudar ao longo do tempo. Ah, mas por que, Braga, muda ao longo do tempo? Por quê? Você tem maior conhecimento, você conhece melhor, né, os riscos, né, associados, você obteve conhecimento, você obteve através da educação financeira, né, você pôde, né, ter esses conhecimentos. Então, você era conservador porque você não conhecia muito bem. E você passou a ser moderado porque você viu que era um risco aceitável. Ou você pode até passar por um perfil agressivo. Então, não significa que você vai... Né? Não é igual time de futebol. Eu torço para esse time e não mudo mais. Né? Via de regra, a gente não muda. Né? Tem pessoas que mudam, mas via de regra, a gente não tem essa mudança de time. No caso do perfil, a gente tem essa mudança. Né? Então, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua renda, né? Se você tem mais recursos disponíveis, né? Você pode, né, ter mais recursos para investir, de acordo com a sua idade. Se você é mais novo, né? Se você tem um pouco mais de idade, você, né, pensa, né, que você tem você tem um horizonte menor, um jovem de 20 anos, tá pensando lá em 55 anos. Quem tem 40 tem só 15 anos de prazo para pensar, tá certo? Esse perfil muda de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, hoje eu sou solteiro, né? E não tenho os meus gastos com a minha educação, eu moro com meus pais ainda, então não tenho grandes gastos, né? Amanhã eu caso, né? Eu caso, constituo uma nova família, né? De repente vai vir um herdeiro ou uma herdeira, né? Quais são as minhas necessidades? Será que você vai arriscar tanto, sabendo que vai, né, vai ter um herdeiro, vai ter um filho? Né? Você tem que pensar, né? Você tem mais uma boquinha lá para
alimentar, então muda, né? Então você muda o seu próprio perfil, de acordo com seus projetos, né? Qual é o projeto que você tem daqui a 5, 10 anos? Né? Então, esse perfil muda. Então, é importante a gente fazer essa análise de perfil regularmente, de tempos em tempos, né? Que aí a gente consegue determinar, né, qual é o perfil em determinado momento. Tá? Então, é isso, pessoal. Educação financeira e perfil. Muito bem. E aqui, para a gente concluir, né, já falei aí, eu falei que não ia falar muito, mas acho que já me excedi até um pouquinho. A conclusão você tem que fazer, né, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, né, e não você trabalhar para o dinheiro. Então, você tem que ter aqueles recursos e os recursos te fazerem, né, renderem e ele render, né, para você. E não você trabalhar para o dinheiro, porque você tem que pagar dívidas, pagar outras coisas. Então, essa é a conclusão que eu digo. Eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas é uma frase que eu sempre tenho na cabeça aqui. Não coloquei aqui a autoria, mas é uma frase que eu gosto muito, né? Porque quando o dinheiro trabalha para a gente, você tem maiores recursos e ele te propicia uma série de coisas. E quando não, né, você tem que trabalhar para pagar dívida, né? Então, acho que não é muito bom. Então, pessoal, era esse o recado que eu queria dar para vocês, né? A gente tem aqui um chat aí de perguntas e respostas. Eu não sei se tem alguém que quer fazer alguma... Já vi várias perguntas. O professor Roberto, ele foi respondendo algumas, né? Mas se alguém quiser aí, né, fazer perguntas, estou aqui disponível aí para responder. Olha, tem aqui, por exemplo, ó, o Renato aqui, né? Deixa eu tirar aqui vou colocar aqui o Renato aqui está perguntando a regra ganhar, economizar e aplicar passa pelo bom controle de gastos. Eu uso há muito tempo o Money 99. E aí ele me pergunta se eu conheço algum aplicativo ou software mais atual, tão bom quanto o Money 99. Eu, particularmente, não conheço. Não sei se tem, né, os outros professores, né, conhecem aí outro aplicativo, né, que seja tão bom aí para a gente controlar gastos e despesas. Né? Acho que legal, Braga. Acho que valeu, o importante é isso, né? Acho que os aplicativos, se vocês forem, todos os aplicativos são interessantes, porque o que acontece, né? Os aplicativos estão no celular, e o que está mais próximo de você é o celular. E ele dá um alerta o quanto você gastou hoje, né? Porque é importante, né? Sempre nos aplicativos, para você ter o controle financeiro, né? São os pequenos gastos, né? Os pequenos gastos, aquelas promoções de 10 vezes sem juros, que acaba você está passando na rede de supermercados, entra no supermercado, a primeira coisa que você vê é uma TV que você não necessita e acaba sendo impulsionado a comprar aquela TV em 10 vezes,
o cafezinho, um doce que acaba comprando. E esses aplicativos, se vocês forem buscar, né, até mesmo fazer uma pesquisa no Google, né, todos são excelentes, né, não tem nenhum que... o Meu Dinheiro também é muito bom, né, ele vai controlando tudo e vai te alertando, né, para você, os gastos que você fez no mecanismos, né, esse caso também, do aplicativo, né, utilizarmos os aplicativos, as planilhas Excel, que é importante também, né, para o controle financeiro. Então, isso que é ajuda. Mas é legal o tema, né, também, uma das coisas que a gente sempre tem que fazer é a educação financeira, que começa desde criança. Né? Então, desde saber lá o quanto que é de juros, o quanto que é que sobra de troco, fazer uma compra no supermercado de criança, sem dar, saber o troco se foi certo, as moedas, o controle de moedas, né? Botar o cofrinho, né? Hoje, né? Pensar de investimento, fazer um futuro, né? É importante ter esse futuro. E, logicamente, né, esses sacrifícios que existem, né? Todo sacrifício, né, é importante. Uma vez me falaram o seguinte, né? O que importa, não importa o quanto você ganha, o que importa é o quanto você gasta, né? Então, isso acho que vale numa educação financeira, saber controlar seus gastos é muito importante, justamente para você buscar os seus sonhos, né? É isso que é a ideia que, né, o Braga mostrou aí para vocês. Roberto, aciona a sua câmera aí que eu coloco você aqui na tela. Por favor. Você acha que o Excel irá sobreviver muito ainda no mundo das finanças? Sim, o Excel ainda, né? Ainda hoje nós temos o BI que utiliza o Excel, né, como as ferramentas ainda de apoio de gráficos e as macros da Excel, né? E que dá apoio, até suporte aos programas de software de pequenas empresas. Então, ainda, né, o Excel é muito utilizado como ferramenta financeira, né, até mesmo em questão da própria HP, né, é bem mais, né, com ferramentas melhores. Então, isso, né, acho que vai sobreviver bastante tempo esse Excel, como apoio aí, né, no mundo das finanças aí, principalmente nas pequenas e médias empresas que não tem um sistema integrado, tipo um SAP da vida, né? O Excel ainda é a sua ferramenta de controle de orçamentos aí, né? Ok, Roberto, a gente tem aqui outras perguntas. Por exemplo, o Fábio Luiz da Silva, ele está perguntando aqui quais são os investimentos de renda fixa mais conhecidos. A gente vai ter, Fábio, agora na segunda parte da apresentação, o professor Valdomiro falando de renda fixa. Tá? Então, vou deixar aí para o professor Valdomiro a cargo dele. A Juliana aqui está perguntando aqui para a gente, Roberto, o que eu acho sobre financiamento. Ela está dizendo, se eu gasto dinheiro com besteiras mensalmente, isso não me agregará em nada, vale a pena financiar algo que vou ter retorno de ter algo meu, mesmo com juros absurdos? Não, aí que está, né, Juliana? Bom, não sei, Roberto, você quer responder? Posso... Hoje em dia, o que nós temos de oportunidade aí é a questão da taxa de juros do crédito imobiliário, né? Então, a única coisa que está hoje ainda, né, que você possa fazer investimento, financiamento nenhum é bom, né? Mesmo imobiliário, mas o imobiliário você está pensando em você ter para você obter algo, né? Você tem que ter uma poupança inicial para você dar uma entrada, principalmente para isso, né? Para depois você financiar a diferença, né? Sempre é importante você ter esse pontapé inicial, né? Veja, as taxas de juros de crédito imobiliário estão nas mais baixas, né, dos últimos anos. Então,
né, em relação, como eu falei, da taxa Selic, né, e da inflação, né, nós temos aí essa oportunidade de quem está buscando, né, uma residência para morar, né, como uma oportunidade aí, né, ainda tem essa do crédito imobiliário, mas as outras, né, para você fazer compra de carro ainda, outra coisa, você financiar, as taxas de juros de crédito no Brasil ainda, né, é elevada. Os bancos cobram, né, acabam colocando o spread bancário aí. Nós temos aqui... Posso contribuir com a resposta aí? Oi? Posso contribuir com a resposta e já fazer um link para mim? Vontade. Pode. Pessoal, deixa eu colocar aqui, enviar vídeo, vamos lá ver se... Pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Valdomiro. Daqui a pouco a gente volta em definitivo aqui para falar sobre a minha parte, mas deixa eu só contribuir um pouco com a resposta aí em relação à parte do financiamento, porque vai cruzar justamente com um dos pontos que eu quero tratar em relação à renda fixa, inclusive, que foi a pergunta anterior aí. Bom, primeiramente é um prazer aqui estar contribuindo com os senhores. É sempre uma honra poder aqui estar enfim, explorar aqui conhecimentos que a gente possa compartilhar com as pessoas. Em relação ao financiamento, de fato, os juros ele é muito abusivo. Não tem, isso aí é um ponto quase que é imperativo que nós acordamos nesse ponto. Os juros eles são de fato extremamente abusivos, né? E aí eu até volto na analogia que o professor Braga fez em relação a pular do trampolim de 10 metros, né? A gente até pula do trampolim. Até de 20 metros a gente pode pular, né? Mas a gente pula de paraquedas. Quer dizer, eu pelo menos pulo de paraquedas. O paraquedas nessa questão é o que é? É o conhecimento sobre os instrumentos financeiros, né? Então, assim, o financiamento é bom ou ruim? Tem diversas variáveis aí que podem influenciar na decisão. Dentre elas, como o professor Roberto Kovacs bem colocou aí, é o quê? Quais são as taxas que você vai encontrar na sua frente, né? E depois, quais são os outros instrumentos que você pode compor, inclusive, para ajudar você a atingir esse seu sonho, como, por exemplo, se você for financiar uma casa própria, né? Então, eu quero até enriquecer um pouco essa resposta ao longo da minha apresentação, né? Outros instrumentos podem lhe ajudar a conseguir esse sonho, realizar esse seu sonho, tá? Então, sim, o financiamento, mesmo que com juros abusivos, não. Tudo aquilo que abusa, já por definição, não lhe serve. Mas hoje a gente tem uma trajetória de quedas de juros, principalmente, se a gente estiver falando aí dos juros imobiliários, mas também na compra de veículos ou bens duráveis, tá? Mas esse é meu complemento, e eu ainda vou retomar sobre isso ao longo da apresentação, mas eu só não queria perder essa oportunidade aí de enriquecer a discussão aí. Braga, pode puxar aí para você. Obrigado, Valdomiro, pela sua intervenção aí. Tem mais aqui, só gostaria de responder aqui, eu não sei exatamente quem fez, porque está como anônimo, mas perguntou que gostaria de saber quanto % dos salários, né, que vocês recomendam investir e também exemplos de onde investir, sendo um investidor conservador. Bom, o que a gente normalmente vê, né, é a gente ter guardar aí por volta de 20%, né, dos nossos rendimentos, né, que seria um montante, um bom montante, né? Agora, você pode, sem dúvida, né, quer dizer, se você tiver disponibilidade, né, de guardar mais, nenhum problema, né? Uma outra pergunta aqui que eu achei
interessante, né? Deixa eu ver aqui só, que foi da Josiane. Ela disse a idade dela, ela trabalha aposentada, e ela aplica aposentadoria em ações e poupança. 10% do meu salário atual aplico em previdência privada. Quer dizer, eu acho que ela está diversificando, né? Quer dizer, hoje a poupança realmente é um produto que está rendendo muito pouco, então a gente tem que diversificar, né? Ações, você tem que ter uma visão mais de longo prazo, né? E ela, mesmo sendo aposentada, Josiane, ela ainda aplica em previdência privada. Então, ela está buscando, eu acho que está no caminho certo, sim, porque está buscando ainda ter um complemento da sua aposentadoria num prazo futuro. Tá certo? Então, acho que é por aí. Professor Roberto, eu gostaria agora de, para que a gente não se estendesse, né? Eu vou colocar aquela apresentação do curso de Controladoria e Finanças, e depois entra o professor aí, Valdomiro, e vai falar dos... Tá certo? Ok. Vamos então, só um minutinho. Então, pessoal, eu estou colocando, então, vocês estão vendo, uma apresentação justamente do curso de Controladoria e Finanças. Então, pode deixar, eu vou tocando aqui. Obrigado, Braga. Você só me pede para eu ir trocando aqui os slides. Pessoal, rapidamente, para não alongar muito com o tempo, né? Nós estamos aqui, o workshop é patrocinado, né? O evento organizado pelos professores, pelo SENAC de pós-graduação, né? Temos aí, são as inscrições abertas, né? Tanto Controladoria e Finanças corporativas. Controladoria e Finanças, temos inscrições abertas nas unidades Campo Santo Amaro, né? Francisco Matarazzo e Jabaquara. Finanças corporativas está em Campo Santo Amaro, né, e Francisco Matarazzo também, né, então, os interessados aí. Então, hoje, né, o projeto pedagógico, né, do curso de Controladoria e Finanças, de Finanças Corporativas, é um projeto hoje dinâmico, né, inovador, ele está relacionado ao mercado, né, ele tem vários projetos integrados, que vamos estar estendendo a questão de jogos de empresas, simulações e assim por diante. Então, é importante a aplicação da prática, né, ligada ao mercado de trabalho, mercado de atuação. Então, esta é a pós, né, que hoje é o nosso projeto, a pós que o aluno quer, né, então, ligado à teoria com a prática, né. O curso está envolvido em 360 horas, né, 360 horas, sendo 240 horas presenciais e 120 horas online, né? As 120 horas online são aqueles jogos, atividades interagidas com o mercado, né? Então, em um ano. Então, o curso que antes era de 1 ano e meio passa a ser 1 ano. Então, isso também torna um pouco mais dinâmico e flexível para vocês. De mudar de uma praga. Tá? Então, qualquer coisa, temos aqui os professores e eu, né, como coordenador do curso, né, o Agnaldo também, que é o apoio também da coordenação da pós, né, que estamos lá em Santo Amaro, né, e o professor Valdomiro lá em Francisco Matarazzo. O
professor Valdomiro, ele vai estar agora com vocês, né, falando sobre renda fixa. Né? Então, fiquem à vontade, né, podem entrar no site do Senac e façam um tour lá, né, para saber, conhecer um pouco sobre o curso, os cursos, né, disponíveis, não somente controladoria e finanças, mas finanças corporativas, né, mas outros cursos também que possam ser interessantes para vocês, tá? Agradeço aí, né, e por enquanto, né, agora vocês vão ficar com o professor Valdomiro, tá? E muito obrigado a vocês por enquanto. Fiquem agora com o professor Valdomiro com renda fixa. Valeu. Vai lá, Valdomiro, é com você agora. Pessoal, boa noite. Agora sim, definitivo, estou aqui para dar minha contribuição nessa noite e falar um pouco sobre renda fixa. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Como os professores já me apresentou, mas eu quero falar um pouquinho sobre o meu papel dentro da instituição. Eu coordeno os cursos de finanças corporativas e o curso de controle de finanças na unidade da Francisco Matarazzo. Tá? A minha formação é em ciências contábeis, tá? E também nessa linha foram também os meus mestrados. Tá? E também as principais disciplinas que eu leciono hoje nas unidades são as disciplinas de finanças corporativas e as disciplinas de custos e contabilidade, certo? Então, eu estou, inclusive, em primeiro lugar, agradecer aqui o professor Roberto Kovacic e o professor Braga aí pela contribuição, pela introdução, e eu confesso que eu vou usar muito do que o professor Braga já nos trouxe, já nos presenteou, e eu quero justamente utilizar alguns pontos que o professor já levantou para que a gente possa ter aqui uma troca de ideias e poder alavancar o conhecimento de vocês em relação a como melhor utilizar o seu dinheiro, tá bom? Eu espero que, enfim, a gente tenha aí uma contribuição real em termos de conhecimento, mas é lógico que aqui a intenção principal é lançar alguns conceitos iniciais aí para que você possa depois pesquisar, ir atrás e, enfim, trazer aí um enriquecimento não somente monetário, mas também intelectual, né? Eu gostei muito da analogia que o professor Braga utilizou em relação ao seu perfil, né, enquanto investidor, poupador, e como você vai pular de um trampolim, né? Se ele é raso, se ele é médio, se ele é mais alto. E aí eu apenas acrescentei de que você pode pular do trampolim, mas se você pular de maneira segura, isso lhe trará, obviamente, melhores retornos. Aí eu usei, né, eu pulo até de 20 metros de altura, um trampolim de 30 metros de altura, desde que eu pule de paraquedas. Se eu não tiver um paraquedas ali, se não tiver alguma coisa que me segure, eu não pulo nem de meio metro, para ser bem sincero. Mas, o que é o paraquedas para nós aí? É o conhecimento. Tá? Então, o grande objetivo aqui, nessa noite, inclusive na noite anterior que antecedeu a essa, que falou justamente sobre finanças comportamentais, né? Hoje, que a gente está falando sobre educação financeira, agora vamos introduzir uma questão da renda fixa, e amanhã vocês vão ver a questão da renda variável com o professor Clodoir Gabriel, e aí então vocês vão ter uma oportunidade de conseguir fazer uma interlocução entre esses assuntos, que eles foram minimamente estruturados para que você pudesse ter essa sequência de pensamento e poder ter aí, obviamente, o enriquecimento. Então, renda fixa, tá? A gente ouve muito falar sobre renda fixa, renda variável, e a gente costuma ir muito por modas, né? O modismo é algo perigoso, porque tudo que se fala em mercado de ações, tá? Não significa que isso não é algo bom. Eu totalmente aprovo. Acho que nós deveríamos ter uma cultura de investimento maior, portanto, cultura de poupança, né? E, portanto, depois na sequência de investimento, porque você consegue investir aquilo que você poupou, né? E poupança, por definição, o que é poupança? Na verdade, é aquilo que você não projetou da sua renda para gastos. Aquilo que você não projetou para gastos
é a sua poupança. E, portanto, isso você tem a oportunidade de direcionar para investimentos. Tá? Só que é lógico, não existe só renda variável e não existe só poupança. Existem diversos instrumentos, e eu vou fazer aqui algumas, eu vou passar por alguns aqui, alguns instrumentos, tá? Que visam justamente fazer o quê? Lhe dar portfólio, lhe dar vocabulário e lhe dar alternativas de investimento, certo? Só para poder também reforçar aqui os conceitos que eu utilizo aqui servem tanto para empresas quanto para uma pessoa física. É lógico, uma pessoa física ela tem algumas adaptações, lógico, mas o princípio é o mesmo. Quando falta dinheiro, onde que eu busco? Quando sobra dinheiro, onde que eu invisto? É gestão de caixa, gestão de fluxo de caixa. E até eu volto um pouco em relação à pergunta, em relação a qual é o melhor aplicativo, né? Porque dentre essa gestão do fluxo de caixa, né, a gente tem que colocar em perspectiva de que o melhor aplicativo é aquele que você sabe usar. E de preferência o mais simples. Porque tem muitos aplicativos que são super interessantes, tem gráficos, tem vídeos, tem comparativos, então, enfim. Mas alimentar aquilo diariamente torna-se complexo. Tá? Então, um monte de coisa simples continuamente se transforma depois em algo complexo, porque ou toma tempo, ou porque o passo a passo se torna complexo a partir de diversos passos simples. Né? Então, qual é o melhor aplicativo? O aplicativo é aquele que você sabe usar e, de preferência, que seja o mais simples, aquele que você consiga alimentar no dia a dia. Então, dentro desse contexto, a renda fixa, ela é o que exatamente? Né? A gente costuma dizer que a renda fixa, ela trata-se de instrumentos financeiros voltados mais para pessoas com perfil conservador ou moderado. Pessoas com perfil agressivo também podem usar? Usam, para compor o que a gente chama de carteira. Tá? Mas, basicamente, renda fixa significa que são ou que a gente em algum momento ouviu dizer, mas se você nunca ouviu falar, mas provavelmente você deve ter em algum momento ter transitado por um termo pós-fixado ou pré-fixado, né? Então, pós-fixados são aqueles que você não vai saber qual que vai ser o valor nominal daquele investimento depois de um tempo, né? Você sabe a taxa de rendimento, mas você não sabe o valor, tá? O pré-fixado, você sabe qual é o valor nominal lá na frente, mas você não sabe qual que vai ser o seu ganho real, tá? São termos um pouquinho mais técnicos, mas trocando em miúdos, na verdade significa que esses instrumentos eles não estão atrelados a muitas variáveis, como, por exemplo, pelo próprio nome, né, renda variável. Renda variável, como, por exemplo, são as ações, tá? Ações, aquelas que são negociadas em bolsas, como a B3, depende da performance da empresa, depende de diversos fatores de uma conjuntura econômica ou de fatores econômicos atrelados a eventos impossíveis de você conseguir prever. Né? Então, ou seja, você não sabe qual que vai ser a performance daquele investimento. Tá? Então, em contraposição a isso, o renda fixa, você tem uma maior previsibilidade, menores riscos, tá? Só que também, não necessariamente, mas via de regra, como tendência, menores ganhos. E o ganho tem a ver muito com o risco que você corre. A relação risco-retorno, ela é sempre corrente nas decisões de investimento. Certo? Bom, vamos lá. Então, já foi falado muito disso, mas o perfil do investidor, ou seja, você definir o próprio perfil como investidor, e como o professor Braga muito bem colocou, né, o seu perfil hoje. Ou seja, quando você for definir quais serão o seu plano de investimento
à frente para que você possa realizar os seus planos, e, portanto, plano significa que você planejou, né? Então, quando você projeta esse seu plano, né, e faz, portanto, um planejamento, você tem intrínseco o quê? O seu perfil. Aquilo que você suporta aguentar em termos de quê? De perda ou de ganho de valor em relação ao seu patrimônio, tá? Olha só, tem gente que se perceber uma oscilação negativa do seu patrimônio, mesmo que mínima, já se toma com um ar muito de desespero, né? São pessoas que têm medo de perder recursos, são pessoas que têm medo de... Então, essas pessoas provavelmente elas irão utilizar de instrumentos mais conservadores. A gente costuma falar muito de poupança, né? Mas eu tenho até vergonha de falar de poupança no sentido de que, ou de orientar alguém a utilizar o instrumento de poupança, por exemplo. Por quê? O rendimento dela é muito baixo. Ela vem numa queda de rendimento nos últimos anos, principalmente depois das regras que calcula a remuneração da poupança, né? Em que ela não está conseguindo ganhar nem da inflação. Então, antigamente, a gente costuma dizer o seguinte: a renda fixa, sabe que você ganha pouco, mas você ganha. A poupança no Brasil conseguiu quebrar esse paradigma, porque você acaba perdendo dinheiro com a poupança, porque ela não consegue bater nem a inflação. Então, agora, inclusive, até enriquecendo um pouco a resposta a uma pergunta que nós tivemos aí anteriormente, que a pessoa tinha aplicações em renda variável, tinha em previdência complementar e também tinha em poupança. Olha, perfeita, só com uma ressalva. Eu trocaria o instrumento poupança por algum outro instrumento que pode ser de renda fixa, que a gente já compor a sua carteira de investimento, tá? Renda variável, você joga o teu risco lá em cima, dependendo de quais forem os instrumentos que você está usando lá em renda variável. Renda, a previdência complementar, ok, nós temos aí um instrumento que é altamente regulado no Brasil, né? Então, as empresas, as instituições financeiras que fornecem planos de previdência complementar, elas são fortemente reguladas no Brasil, então o risco é muito baixo, né? Então, futuramente, você vai ter acesso a essas suas economias. E a poupança é que está aí, que a gente teria como aperfeiçoar essa sua carteira de investimentos. Então, eu colocaria aí, nem que fosse um CDB, mas uma letra de crédito imobiliário, por exemplo, ou até mesmo, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, talvez, a gente pode colocar notas do Tesouro, ou títulos do Tesouro Nacional de maneira mais geral, né? A rentabilidade é muito superior e a segurança é muito elevada. Então, pensa um pouco sobre títulos do Tesouro, tá? Perfeito. Então, a gente está falando de perfil do investidor, tá? Que foi já, inclusive, retratado aí pelo professor Braga, muito bem retratado pelo professor Braga, e a gente conversou um pouquinho sobre isso também na sessão de ontem, no nosso workshop, tá certo? Então, esse comportamento do investidor vai dizer quais serão os melhores instrumentos que você pode aplicar. Então, quando, por exemplo, me perguntam quais são os melhores instrumentos que eu posso aplicar, e as pessoas perguntam muito isso, né? Quando descobre que a gente lida com finanças. Ora, eu não consigo, qualquer pessoa em sã consciência não consegue responder isso de bate-pronto. Quais são os melhores instrumentos que você pode aplicar? Isso depende de um autoconhecimento, né? Sim, você precisa se conhecer. Não somente se conhecer do ponto de vista comportamental, mas também você precisa projetar quais serão as suas ações no futuro e quais serão os motivos que vai te fazer investir e, portanto, gastar esse dinheiro lá na frente, certo? Então, isso é muito, muito pessoal. É por isso que a gente costuma dizer, são finanças pessoais. Então, a gente não consegue ter como é que eu vou dizer, uma receita universal de uma carteira de investimentos. Então, o primeiro passo é
se conheça. Tente se conhecer e você... Então, olha, eu tenho planos de comprar uma casa daqui 5 anos. E olha que a gente quase não se faz essa pergunta, né? Ou seja, como é que eu quero estar daqui 5 anos? Quais serão os meus planos para daqui 5 anos? É planos de longo prazo. A gente precisa se fazer essas perguntas, essas indagações, e essa nossa reflexão é que vai nos dizer sobre quais instrumentos financeiros é que eu vou utilizar, né? Bom, basicamente a gente tem aqui alguns caminhos. Então, em primeiro lugar, se conheça. Depois, planeje o seu futuro. Ou seja, tente olhar no horizonte de longo prazo, então, portanto, estou falando aí de 4, 5 anos à frente, tá? E o que você deseja montar em termos de patrimônio. Por que eu digo isso? Porque, a depender do prazo em que você quer, por exemplo, você quer comprar uma casa, você vai casar daqui 3 meses, ou daqui 6 meses, ou que seja daqui 10 ou 1 ano. 10 meses ou 1 ano. E você fala assim, preciso comprar uma casa. Ora, quanto que você pode destinar daqui até o momento de comprar a casa, né? Quanto que você pode destinar isso mensalmente, né? Bom, você precisa conhecer isso, né? Se você não pode destinar grandes montantes a ponto de dar a entrada ou de pagar uma parte substancial dessa casa, então a gente tem um problema aí, né? Talvez você não consiga ter acesso ao que a gente chama de financiamento imobiliário. Você vai precisar de outros instrumentos ou você vai ter que acessar outros instrumentos. E dentre esses instrumentos, talvez até alugar uma casa um pouco mais barata por um tempo, até que você possa se capitalizar. Pô, mas se capitalizar pagando aluguel? Sim, às vezes você consegue. Às vezes o aluguel ele não é uma coisa assim de todo ruim. Às vezes o aluguel ele te ajuda a alavancar recursos para que no futuro você consiga, de fato, obter ganhos e aí, portanto, conseguir adquirir um ativo tão importante, tá? Então, ou seja, o comportamento do investidor está muito atrelado ao próprio perfil dele, perfil socioeconômico, perfil, ou seja, a renda, os planos para o futuro, enfim, e até mesmo a estabilidade da renda. Então, portanto, e aí a gente está falando, inclusive, de como você obtém a sua renda, ou seja, qual é a sua profissão, qual é a sua forma de obtenção desse dinheiro aí, né? Perfeito. Então, olhando para essa questão, a gente tem aí, então, o comportamento, né? Mas só para compreender um pouquinho mais as premissas, porque, assim, se você entender o princípio de cada instrumento, você entende todos os instrumentos, tá? Quando você fala, por exemplo, de um CDB, muitos de vocês já ouviram falar de CDB. O que é um CDB? É um certificado de depósito bancário. Mas o que vem a ser isso? Galera, é assim, ó, um banco, muitas vezes, ele precisa, e ele faz isso, ele capta dinheiro no mercado, ele pega dinheiro de algumas pessoas para emprestar para outras pessoas. Então, ele vê quem é que tem dinheiro sobrando, tá? Ele aloca o dinheiro de um monte de gente que tem dinheiro sobrando e repassa esse dinheiro para quem? Para quem tem necessidade de dinheiro naquele momento. Então, ou seja, uma das formas que o banco tem de conseguir captar dinheiro é emitindo títulos. Um desses títulos é qual? O CDB, tá? Então, você tem uma instituição financeira emitindo um título para captar dinheiro. Esse dinheiro, você, então, portanto, o banco vai acumular com outras captações de dinheiro e vai repassar esse dinheiro para os clientes que estão precisando de empréstimo. O banco paga para aquela pessoa que emprestou dinheiro para o banco, e é essa mesma figura, pessoas emprestam dinheiro para o banco usa esse dinheiro para emprestar dinheiro para outras pessoas. É que o banco paga, por exemplo, 4%, 5%, sei, dependendo de qual for o instrumento, mas 4%, 5%, 6% ao ano para quem emprestou dinheiro para o banco, né? E o banco, muito espertamente, cobra
muito mais de quem for pegar dinheiro emprestado, né? Então, às vezes, o banco pode cobrar 7% ao ano, ele cobra 7% de juros ao ano, por exemplo, para um instrumento de financiamento imobiliário, tá? Contudo, esse mesmo banco pode cobrar 400% ao ano se você deixar o seu dinheiro lá no negativo, ou seja, no cheque especial, ou se você não pagar todo o valor do seu cartão de crédito. Então, ou seja, o banco capta a 4%, 5% ao ano e ele repassa partes desses recursos a 400% ao ano. Galera, isso é o spread bancário, tá? É lógico que não todos os instrumentos têm essa taxa de juros abusiva, né? Que é do cheque especial e do cartão de crédito. Mas vamos pensar um pouquinho. Outros instrumentos, se você for pegar um empréstimo normal, um empréstimo, por exemplo, sem garantia, que a gente costuma dizer, que é o crédito direto ao consumidor, né? Ora, você tem taxas aí que vão de 4%, 5% ao mês, e aí se você for projetar isso anualmente é mais de 50%, né? E você tem taxas, por exemplo, de financiamento, tá? Financiamento você tem a garantia, então se for financiamento imobiliário, você tem a casa, o imóvel como garantia. Se for financiamento de veículos, você tem um veículo como garantia. Então, portanto, como você tem uma garantia, e o banco tem essa garantia, ele cobra uma taxa de juros menor. Porque se você não pagar, ele executa o teu bem. Ele vai lá e pega a sua casa, ele pega o seu carro e, ok, ele pega esse carro, revende, leiloa, né? Você não vê os leilões que tem por aí, vendendo casas, vendendo carros, vem daí, de pessoas que não conseguiram pagar o financiamento e perderam o seu bem, certo? Então, olha só. Então, o banco capta dinheiro e ele repassa esse dinheiro para quem está precisando de empréstimo. Ele capta de quem tem dinheiro sobrando e repassa para quem tem dinheiro faltando, certo? Então, só que para captar, ele emite um título. E esses títulos, eles diferem, tá? Em quê? Eles diferem no motivo pelo qual o banco capta dinheiro, o banco ou as empresas, tá, gente? Está falando do banco, mas também pode ser uma instituição que não seja financeira. Uma empresa, ela pode emitir títulos para captar dinheiro, como, por exemplo, existe um termo chamado debentures. Debentures são títulos de renda fixa, via de regra, que as empresas se utilizam para poder conseguir recursos para financiar as suas operações. Isso é só um exemplo, tá? Mas eu tenho um emissor, então, portanto, ele emite um título e ele vende esse título para alguém que tem dinheiro sobrando e ele repassa esse dinheiro para quem precisa de dinheiro por um empréstimo, por um financiamento, tá? Isso é o que a gente chama de renda fixa. Quando o banco emite esse título, ele diz exatamente quando que vence, qual que é a liquidez desse título, as taxas de juros ou as taxas de remuneração desse título, né? E ele também vai dizer como que funcionam algumas regras mínimas desse título, tá? Pronto. Qualquer título tem essa lógica. Se você compreendeu isso, você consegue se ambientar e compreender como que funciona qualquer título. Partindo dessa premissa de que alguém emite um título que alguém compra, né? Se comprou, pagou para o banco ou pagou para uma organização e esse dinheiro eu repasso para alguém ou repasso para financiar uma atividade, tá? Perfeito. Então, diante disso, o CDB, ele é um tipo de título de renda fixa. A poupança. A poupança também é um título de renda fixa, sendo que, na verdade, ela foi instituída para poder financiar o quê? Financiar o mercado imobiliário, a expansão imobiliária no país, porque a gente ainda temos um déficit habitacional elevadíssimo. E a poupança, quando ela foi instituída lá na reforma bancária, ela tinha justamente essa concepção aí, né? Ou seja, de acumular recursos dentro do sistema financeiro nacional para que pudesse ser
repassado para financiar a habitação. Tá? Então, você imagina que a poupança hoje não dá mais que 2%. Né? Então, a captação disso é a 2% ao ano. Né? Ao ano. Parece piada, né? Tem banco que não consegue cobrar isso nos seus empréstimos e na poupança 2, 2,5%. Ou seja, com uma inflação de 3, 3,5%, acabou. Você perdeu 1% da sua renda e se você continuar isso, projeta isso em 20 anos, você perdendo sempre 1%, 1%. Acabou, né? Você vai estar diante de uma péssima escolha. Essa que é a verdade. E os bancos emprestam a 7% ao ano, 6%, 6,5%, se for a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Alguns outros bancos financiam a 8%. E aí você tira uma ideia da diferença do spread bancário de 2% para 4%. De fato, é algo assim... parece que 4% de diferença é só 4%. Projeta isso em 30 anos, 35 anos, e você vai ver o estrago que isso faz no seu patrimônio. Tá? Então, se você pegar 300 mil a 7%, tá? E olha que 300 mil não é você comprar lá a casa, né? Ou o apartamento. É algo bem simples. Estou falando aqui, de maneira geral, cidade de São Paulo ou Grande São Paulo, perto de um bairro razoável. Então, estamos falando aí de 300 mil, um imóvel que não é de ponta, não é um imóvel, enfim. Se você der 20% de entrada ou 10% de entrada, 30 mil reais, por exemplo, o saldo que você vai financiar rapidamente, esses 230 mil que vai restar para que você pague aí ao longo de 35 anos, ele vai virar próximo aí de 800 mil reais, 700 mil reais, só nessa diferença de 4% aí, tá? Então, sim, você vai pagar perto de 700, 800 mil reais se você pegar aí 270 mil reais com o banco, financiados para o imóvel. Então, ou seja, é caro, é muito caro. É por isso que você precisa conhecer também instrumentos. E por falar em conhecer instrumentos, gente, uma coisa que eu não posso deixar de abordar aqui, tá? A gente falou, então, portanto, de conhecer os instrumentos financeiros para que você... É o seu paraquedas, tá? Você pode até pular de uma grande altura, se você tiver o conhecimento de alguns instrumentos. Não precisa conhecer todos. É uma sopa de letras, você não precisa conhecer todos. Conheça os principais em relação ao seu perfil, tá? E aí você vai ver o seguinte, peraí, eu tenho aqui uma possibilidade, né, de me dar bem no longo prazo se eu me utilizar dos instrumentos corretos. Então, portanto, se conhecer e conhecer os instrumentos lhe dá uma vantagem competitiva aí muito interessante, vai lhe fazer perder menos dinheiro, tá? Ou até mesmo ganhar dinheiro, tá, gente? Falar em perder dinheiro, quando eu falo perder, significa que eu costumo dizer que é roubo, né? As instituições financeiras no Brasil, por uma questão de lobby, por uma questão de enquadramento político nacional, a gente tem aí uma percepção de que os bancos eles surfam num mar muito favorável a eles, né? Não que a gente não tenha instrumentos para evitar isso, a gente tem. O problema é que a gente não tem educação financeira, e aí, por isso a importância das palavras do professor Braga, né, em relação a esse preparo para a educação financeira. E aqui, só para abrir aqui um parênteses, né, eu gosto muito de citar essa frase porque eu ouvi de um filme brasileiro, né, e aí cabe esse parênteses aqui, até mesmo para que a gente possa esticar aqui um pouquinho o esqueleto, para que eu possa fazer aqui um pouquinho o relógio, ver quanto tempo que me falta. E aí eu tô vendo que vocês perceberam que eu falo pra caramba, né? Mas tem uma frase que acho que vale a pena a gente colocar aqui, ó. Diz o seguinte, desde muito pequeno a gente aprende a não roubar, mas nós não somos educados a não sermos roubados. Eu achei isso muito forte. Ou seja, nós fomos educados a não roubar, mas nós não fomos educados a não sermos roubados.
eu acho isso muito forte. No início das minhas disciplinas do curso de Controle de Finanças, tá? Eu costumo, e também de finanças corporativas, eu costumo começar o curso e começar a disciplina de controladoria com uma questão, com uma indagação para os alunos que basicamente é assim: você sabe o quanto lhe roubaram no último ano? Eu uso muito essa questão, porque isso faz perceber o quanto é importante você conhecer os instrumentos, e aí eu puxo justamente isso para ilustrar um tópico que vem na sequência dessa minha explicação, que é justamente, ou seja, conhecer o instrumento. Para conhecer o instrumento, você precisa conhecer o próprio sistema financeiro nacional. Você não precisa conhecer em pormenores, mas se você conhecer minimamente as estruturas, as instituições, isso vai lhe dar uma melhor compreensão de como funcionam os títulos, como é que funcionam os instrumentos financeiros. Então, conhecer as instituições, ou seja, quem que é o Banco Central, quem que é o Conselho Monetário Nacional, qual é o papel deles, qual é a função da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, mas também qual que é a função de um JP Morgan, que é um banco de investimento, ou de um Deutsche Bank, que é um outro banco de investimento, né? Se você tem minimamente o conhecimento dessa estrutura, você consegue compreender melhor os instrumentos que essas instituições irão lhe oferecer. E, portanto, você vai ter acesso a instrumentos que vai provavelmente diminuir ou até mesmo lhe gerar ganhos futuros, certo? Então, ou seja, uma das premissas é o quê? Conhecer a própria estrutura do sistema financeiro nacional, tá? Então, quem são as seguradoras, quais são as autarquias que fiscalizam, por exemplo, as seguradoras, a SUSEP. Se você tiver um problema com o seu seguro, para quem você reclama? Com os bancos, a gente sabe mais ou menos que, vou lá, há uma reclamação no Banco Central, rapidinho alguém do banco vai te ligar. Então, ou seja, é um caminho que você tem aí. Em relação aos seguros, é a mesma coisa. Se você reclama na SUSEP, em poucos minutos, alguém da seguradora vai te ligar, vai tentar compreender o seu problema e assim por diante. Então, ou seja, compreenda como é que funciona a estrutura do sistema financeiro nacional e você vai compreender melhor como é que funciona os instrumentos financeiros. E a pólice de seguro é também um instrumento financeiro, um instrumento de garantia, certo? Então, não esqueçam que, tá vendo, vocês já fazem investimento em alguns títulos, tá? Talvez não com a percepção mais clara de que um investimento. Peraí, seguro é investimento? Quando você blinda o teu patrimônio, você está blindando o seu investimento. Então, isso é uma estratégia de investimento. Você pensa que você paga 100 mil reais num veículo, e se você for roubado, você perdeu 100 mil reais. Então, não que o carro seja investimento, pelo contrário, eu acho que carro de fato é um gasto, né? A não ser que você trabalhe com esse carro e gere receita a partir desse carro, mas do ponto de vista da pessoa física, o carro em si, ele é um conforto, portanto é um gasto e não necessariamente ele traz retornos financeiros, a não ser, de novo, né, que você tenha alguma atividade que você utilize o carro para poder obter receita, certo? Bom, então, conhecer os instrumentos, tá? Então a gente falou um pouco do CDB, né, ou seja, falamos um pouco de poupança, né, mas eu ia falar um pouco sobre FGTS, que inclusive está no nosso ensaio, está na nossa ementa do workshop, né? Mas peraí, eu vou investir em FGTS? Como é que funciona isso? O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ele é obrigatório, na verdade, é compulsório, né? Então, de você é descontado um valor mensalmente, e esse valor vai para um fundo de garantia, né, por tempo de serviço, que em caso de dispensa sem justa causa, você retorna a você esse fundo, tá? Isso tinha lá uma conotação, quando ele foi criado, de formação de poupança. Como assim, formação de poupança?
O Brasil, ele é um país em que as pessoas, as instituições têm pouca cultura de poupança. Nós poupamos pouco. Poupança no sentido de que não é um instrumento poupança, tá? Mas, enfim, o termo está mais ligado àquilo que você deixa de gastar hoje para que você possa ter um gasto melhor no futuro, tá? Bom, então, na verdade, a poupança em si, né, para fomentar a poupança, foi criado esse fundo de garantia, tá? Só que, galera, vamos pensar um pouquinho aqui. 3% ao ano de rendimento. Poupança a 3,5%. Poupança não. Inflação a 3,5%. É certeza que esse dinheiro está ali para remunerar o mercado imobiliário, porque também é para financiar lá o mercado imobiliário. Só que, na verdade, quando você para poder projetar os ganhos ou as perdas do fundo de garantia, quando você não tem perda, você já pode comemorar. Ganho, esquece. Dificilmente você vai ter. Tá? Então, o que a gente tem aqui, na verdade? Olha, uma opção, por exemplo, como é que eu posso, então, já que é compulsório, vai ser descontado do seu salário lá o percentual de fundo de garantia. Então, só que, por exemplo, hoje a gente tem uma modalidade de saque no mês de aniversário. Você pode sacar o seu FGTS, você entra lá na Caixa Econômica Federal, no aplicativo do FGTS. Você tem a opção de sacar o seu FGTS anualmente no mês do seu aniversário. Tem um cronograma de pagamentos, tá? E, principalmente agora com a pandemia, em 2020, o governo liberou o saque emergencial do fundo de garantia, enfim. E aí muitas pessoas ficavam assim, em dúvida, mas espera aí, eu saco ou não saco esse dinheiro, né? Pô, tá lá guardadinho, bonitinho. Saca esse dinheiro, meu filho. Pega esse dinheiro. Ah, você não quer gastar? Ótimo, perfeito. Arranca do fundo de garantia e coloque, por exemplo, no Tesouro Nacional, que rende 5, 4, dependendo de qual for a série, são diversas séries, diversos tipos de título do Tesouro Nacional, até 7, 8%, ou até mais. É que com a queda da taxa Selic, esses títulos eles estão já, digamos, a gente costuma dizer que está em desuso, né? O governo ele baixou a taxa de juros que a gente chama de Selic, que é uma taxa que o governo utiliza para remunerar os seus títulos, tá? E essa taxa Selic acaba servindo meio que de base, né, de precificação para os outros bancos, tá? Na verdade, para os bancos como um todo. Então, mas ainda assim, o Tesouro Nacional dá muito mais rentabilidade do que, por exemplo, o FGTS. Então, assim, na primeira oportunidade que você tiver, arranque o seu dinheiro lá do FGTS e ponha em outra aplicação, certo? Então, aqui falando de alguns instrumentos, tá, gente? Então, portanto, a gente tem aí, na verdade, uma questão aí que é qual é o melhor instrumento que pode lhe auxiliar. Vamos usar aqui alguns exemplos práticos para a gente não ficar tanto assim na parte teórica, porque a parte teórica ela é importante, extremamente importante, mas você precisa botar o pé ali no lado prático da vida, né? Então, vou pegar aqui algum caso que eu peguei recentemente aqui, tá? Só para a gente compreender um pouco como que, às vezes, quando você tem conhecimento dos instrumentos, você consegue se safar de muitos problemas, tá? Então, eu também sou consultor na área de finanças e na parte de tributos, né? Então, às vezes, quando você está diante de um projeto, acaba pingando ali outros projetos junto com esse projeto maior, tal. Então, um dos casos recentes que nós tivemos foi o seguinte, né? Um diretor de uma empresa, portanto, com uma renda acima de R$35 mil mensais por mês. Esse diretor, ele ganha mais de R$35 mil por mês. É uma renda boa para o nosso padrão, para a média nacional. R$35 mil por mês é um recurso razoável, né? Bom, muito bom.
Só que, pensa, a gente acabou de ouvir a frase aqui do professor, não lembro se foi do professor Braga ou se foi do professor Roberto Kovacic, né? O mais importante não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta, né? O quanto você gasta é o que vai definir quanto tempo você vai ficar abaixo do seu padrão de riqueza que você almeja, né? Então, o quanto você gasta é a chave, né? Então, esse sujeito, ele tinha R$35.000 por mês, porém, ele gastava muito mais do que isso, e ele estava com um cheque negativo lá, ele tinha 3 contas, todas as contas Prime, contas Personalité, contas, enfim, de perfil de pessoa de renda alta, né? Só que ele estava no cheque especial, e o cheque especial dele não é de 5, 10 mil reais, não, de limite. O perfil dele era de 100 mil reais em cada conta, né? E aí ele acumulou uma dívida próxima a 400 mil reais em cheque especial. Cheque especial. Você imagina 400 mil reais te gerando juros mensais aí próximo de 40 mil reais. Hoje está um pouquinho mais baixo, então próximo de 30 mil. Então, ou seja, todo o salário mensal dele era gasto com o quê? Pagando juros. Cheque especial. Agora você pensa, mas peraí, como é que esse cara conseguiu chegar nisso? Ele tem conhecimento de marketing. Ele não tinha conhecimento de finanças. Só que ele tem bens. Ele tinha bens. Então, o que a gente fez? Olha, vem aqui, você tem algumas residências aí, não tem? Tem a residência. Então, faz o seguinte, a gente pega uma das suas residências, uma dos seus imóveis, a gente vai fazer uma espécie de empréstimo, na verdade, com imóvel em garantia. Então, ele tinha um imóvel que valia 500 mil reais. O imóvel de 500 mil reais, inclusive, era na praia, tá, gente? Esse imóvel era na praia, e o imóvel que estava lá gerando despesa, gerando, enfim. Então, a primeira situação que a gente falou para ele é o seguinte, tenta alugar esse imóvel de maneira perene, de maneira permanente, não alugar por temporada, ou, enfim, para que você consiga gerar uma estabilidade aí no seu planejamento. Depois disso, a gente vai fazer um empréstimo com imóvel em garantia. O empréstimo normal, aí, se você for pegar sem ter nenhuma garantia, gira em torno de 3%, 2%, 2,5%, nessa faixa. Tá? Ao ano, isso já é algo próximo de 30%, 35%. É muito caro. Muito caro mesmo. Então, o que a gente fez? Em finanças, a gente tem uma premissa que é o seguinte, aquilo que você tem que pagar, tente pagar o mais lá na frente possível. E aquilo que você tem que receber, receba o mais rápido possível. É, na verdade, o quê? Conhecimento básico de gestão de fluxo de caixa. Então, a gente foi lá, fizemos um empréstimo, orientamos ele a fazer um empréstimo com imóvel em garantia, com uma taxa de 0,75% ao mês. Tá? Então, que ao ano vai dar algo em torno de 8,5%, mais ou menos. Tá? A 9% ao ano. Por 20 anos. Então, ele pega esse empréstimo, quita o cheque especial dele, quita o cartão de crédito, ele zerou toda a dívida dele, aglutinou numa única, com juros muito mais baixos e jogou esse horizonte de pagamento lá para 20 anos. É lógico que ele consegue pagar isso muito antes, só que com juros muito menor, ele consegue ter essa opção. Então, você imagina aí, porque ele foi a ele apresentado um instrumento que era um instrumento de empréstimo baseado em... e hoje, o que ele faz? Hoje, sobra recursos para ele, porque ele fez uma readaptação em termos de perfil de gastos, né? E hoje ele começa a fazer o quê? Ele começa a comprar, e aí vai inclusive uma sugestão para aqueles que querem comprar imóvel, mas não precisa do imóvel tão já, e no caso de 1 ano, mas no caso de 2, 3, 5 anos, ele comprou consórcio. Ele comprou cotas de consórcio, que na verdade nem juros tem ali embutido, apenas as taxas de administração. A gente diz que o consórcio em si, ele não tem os juros, porque na verdade todo mundo ali se junta para formar um bolo e esse bolo vai comprando a casa de alguém um pouco por mês, né? E assim ele consegue dar esses lances porque ele tem uma renda razoável, né? E portanto obter uma carta de crédito e ele consegue compensar depois lá aquele empréstimo que ele fez inicialmente
com juros de 0,75 e agora ele vai fazer com juros zero. Olha só, você não necessariamente consegue o melhor instrumento agora, mas você consegue ter o quê? Uma escada, um degrau, para que você possa ir para o próximo degrau e, portanto, conseguir um instrumento ainda melhor. Gente, de novo, conhecimento de instrumentos financeiros, tanto para captar dinheiro, quanto para que você possa investir. Ele captou dinheiro, conseguiu desafogar o seu fluxo de caixa e ele depois fazer o quê? Investiu, mesmo tendo dívida, ele investiu em quê? Em cotas de consórcio. Ele trocou a dívida, porque ele passou, então, a fazer o pagamento de um consórcio que tem juros zero. Então, isso aqui, na verdade, o que era? Isso aqui é apenas um exemplo prático de como esses instrumentos podem lhe ajudar a fazer a gestão do seu patrimônio, tá? E aqui, só para fechar, tá? A nossa explicação. Então, ou seja, os rendimentos, na verdade, os títulos de renda fixa, eles têm, em termos de comportamento, na verdade, eles são voltados para pessoas com perfil conservador ou moderado, ou para também compor a carteira de investimento daqueles que têm um perfil mais agressivo. Mas, via de regra, você tem uma melhor previsibilidade dos ganhos e você tem menos variáveis influenciando o rendimento desses instrumentos. Tá certo? Pessoal, o que eu tinha aqui para essa noite é isso. Caso nós tenhamos aí algumas questões, eu vou pedir para que o Roberto ou o Braga nos coloque. Nós temos aí 7 minutinhos, então a gente consegue ainda colocar algumas questões, né? E aí já fazer o encerramento. João, quer que eu faça, Braga? Eu faço, Braga. Bom, obrigado, Valdomiro. Eu tenho uma Fábio da Silva, professor, com esse cenário, nós estamos vivenciando e tem uma visão futura, com essa inflação alta e uma taxa Selic baixa, fazer a aplicação em renda fixa é uma boa opção? Boa pergunta. Vamos lá. Eu vou resgatar aqui alguns pontos. Na verdade, primeiro, o seu perfil vai dizer se é ou não uma boa saída. Na verdade, se você tiver aversão a riscos, dificilmente você vai conseguir operar em renda variável, porque hoje você tem 100 mil, amanhã você tem 30 mil. Pode ser que daqui 2, 3 dias você tenha 110 mil, 110 mil, 40 mil, 90 mil, ou seja, essa oscilação, para quem tem aversão ao risco, é bem complexo, né? Então, para quem... então, a renda fixa acaba se tornando uma opção, né? Ou ainda como complemento de carteira de investimento. Às vezes eu quero investir uma parte em ação, depois eu posso investir uma parte em renda fixa. Isso ajuda o quê? A eu equilibrar o risco, tá? Também pode ser uma saída. Eu acho que os instrumentos de renda fixa, eles estão aí, eles podem ser e devem ser utilizados sim. Então, eu acho que, eu espero ter respondido a sua pergunta, mas eu apostaria sim em alguns instrumentos de renda fixa, sim. Muito obrigado, Valdomiro. Legal, acho que essa pergunta foi que mais entrou aqui de interessante, né? Que não, interessante é respondendo os outros, né? Nosso tempo já está esgotando. E amanhã, pessoal, nós teremos com o professor Clodoir e com o professor Wagner Palomares renda variável, ações, tá? Então, quem puder participar, tá? No link lá que vocês fizeram a inscrição. E estamos aí, né? Para qualquer dúvida, esclarecendo, mandar um e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado. Braga, muito obrigado. Valdomiro, por hoje, né, pela participação, um assunto muito importante, assuntos de finanças que é importante no nosso cenário, né? Legal.
agradeço, uma boa noite, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.